Bem-vindos, meninos, a mais uma aula de língua portuguesa da 4ª classe. Estão preparados, meninos, para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar do texto didático, de palavras sinónimas e antónimas, de família de palavras e, para finalizarmos, vamos falar das contrações. Vamos começar por ler um texto. Prestem atenção, meninos, e acompanhem a leitura. Os 4 amigos, sempre juntos, entram na escola e, como hoje é o dia dedicado à água, depararam-se com um texto afixado na porta da escola. Conservação da água. A água é um bem necessário à vida e um recurso natural escasso. A maior quantidade de água existente no mundo encontra-se nos mares e oceanos. Esta é salgada e, por isso, imprópria para o consumo. Homens, animais e plantas utilizam, sobretudo, a água dos rios e lagos existentes na Terra. Verifica-se que estas fontes de água estão a desaparecer porque o homem faz mau uso desse recurso. Há já muitas regiões da Terra em que falta água e as pessoas, os animais e as plantas morrem de sede. Ainda vamos a tempo de evitar que ela acabe. Para isso, vamos poupar e conservar a água. E os meninos têm conservado a água? É preciso poupar a água porque é um bem precioso. Continuando, vamos resolver algumas questões sobre o texto. Qual é o assunto tratado no texto? Nós já lemos o texto e vocês devem ter compreendido, provavelmente. Qual é o assunto tratado no texto? O assunto é a conservação da água. Muito bem, meninos. Passemos para a segunda pergunta. Onde existe mais água no mundo? Meninos, quem responde? Existe mais água nos mares e oceanos. Continuando, a terceira pergunta. Onde é que os animais, as plantas e as pessoas encontram água para sobreviver? Quem responde, meninos? Então, encontram nos rios e lagos. Muito bem, meninos, vocês compreenderam o texto. Estão de parabéns. Agora vamos falar um pouco do texto didático. O texto que nós acabamos de ler sobre a conservação de água é um texto que procura ensinar-nos alguma coisa. Por essa razão, dizemos que se trata de um texto didático, porque o objetivo principal deste tipo de texto é ensinar alguma coisa. A sua linguagem é simples e direta, para facilitar a compreensão dos conteúdos. Então, neste caso, pretende-se ensinar sobre a necessidade de conservação da água. Outros exemplos de textos didáticos são receita de cozinha, cartazes informativos e folhetos de medicamentos. Ouviram, meninos? Estão a compreender? Estão a acompanhar a aula? Prestem muita atenção. Continuando, vamos agora tratar de aspectos gramaticais. O nosso primeiro conteúdo gramatical são palavras sinónimas. Sinónimos ou palavras sinónimas são palavras com significados semelhantes. Temos aqui um exemplo. Estão a ver? A água é um recurso natural escasso. A palavra destacada é escasso. Vamos reescrever a frase empregando uma palavra que seja sinônima da palavra escasso. Como é que a frase ficará? A água é um recurso natural raro. Então, raro é uma palavra sinônima da palavra escasso. Compreenderam, meninos? Vamos então resolver um pequeno exercício. Encontra o sinônimo das palavras sublinhadas.
Então, qual é a palavra sublinhada na linha A? É utilizam. Vamos agora empregar o sinônimo da palavra utilizam. Homens e animais usam água dos rios. Então, as palavras utilizam e usam são sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Na linha B, verifica-se que estas fontes de água estão a desaparecer. Vamos reescrever a frase empregando o sinônimo da palavra verifica-se. Como é que ficará, meninos? Nota-se que estas fontes de água estão a desaparecer. A linha C, a palavra destacada é reduzir. Vamos empregar o sinônimo da palavra reduzir. Vamos diminuir o consumo de água. As palavras reduzir e diminuir são sinônimas, têm o mesmo sentido. Último exercício. O Luciano enxuga o chão com um pano. Vamos reescrever a frase empregando o sinônimo da palavra enxuga. Ficará: o Luciano seca o chão com um pano. Então, as palavras secar, enxuga e seca são sinônimas, querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo sentido. Muito bem, meninos, vocês compreenderam o que são palavras sinônimas. Agora vamos falar das palavras antônimas. O que são palavras antônimas? Antônimos ou palavras antônimas são palavras com significado contrário. Vamos ver estes exemplos. Estão a ver as palavras destacadas, maior e menor. Vamos então ler a frase. A maior quantidade de água encontra-se nos mares. Agora vamos empregar o antônimo da palavra maior, que é a menor quantidade de água encontra-se nas lagoas. Muito bem, meninos. Vamos agora resolver um exercício, empregando palavras antônimas. Preenche os espaços em branco com os antônimos das palavras entre parênteses. Estão a ver quais são as palavras entre parênteses? Imprópria, mau, aumentar e escasso. Vamos resolver o primeiro exercício. A linha A água potável é, vamos empregar o antônimo da palavra imprópria. Como é que fica? A água potável é própria para o consumo. Muito bem, meninos. A linha B. Os agricultores fazem, vamos empregar o antônimo da palavra mau. Então, os agricultores fazem bom uso da água. A frase C. A água está a, vamos empregar o antônimo da palavra aumentar. Então, fica, a água está a diminuir na terra. Muito bem. O último exercício. Vamos empregar o antônimo da palavra escasso. Em algumas regiões, a água é um recurso natural abundante. Então, abundante é a palavra antônima de escasso. Os meninos compreenderam o que são palavras antônimas? Acho que sim, compreenderam, resolveram bem o exercício e estão de parabéns. Continuando, vamos ver um outro conteúdo gramatical, que é família de palavras. As palavras agrupam-se por famílias que têm origem numa palavra primitiva. Então, a palavra primitiva é aquela palavra mãe que dá origem às outras palavras. Por exemplo, das seguintes palavras primitivas, podemos ter várias palavras da mesma família. Já viram? Temos aqui a palavra folha. Da palavra folha, nós podemos formar folhinha, folhagem e desfolhar. Viram que há uma parte da palavra que é invariável? Estão a ver? Esta palavra é invariável nas três palavras que formamos a partir da palavra primitiva folha. Um outro exemplo, temos a palavra planta. A partir desta palavra primitiva planta, nós podemos formar plantação, plantio
e plantar. Como veem, também temos uma parte da palavra que é invariável. É a parte destacada. Muito bem, meninos. Podemos agora resolver um exercício. Escreve palavras da mesma família de jardim. A partir da palavra jardim, vamos formar novas palavras. Podemos obter jardineiro e jardinagem. Muito bem, meninos. A linha B, temos a palavra terra. Então, a partir da palavra terra, que outras palavras nós podemos formar? Podemos formar terreno e enterrar. A partir da palavra água, que outras palavras nós podemos formar? Podemos formar aguaceiro e podemos formar aguado. A última palavra é sal. Através da palavra sal, que novas palavras nós podemos formar? Temos as palavras salgar e salgado. Agora vamos avançar para o outro conteúdo, que é contrações de preposições. Os meninos sabem o que são preposições? Já ouviram falar de preposições? Preposições são palavras invariáveis que ligam elementos da mesma frase. Estas podem aparecer simples ou contraídas com artigos. Vejamos estes dois exemplos. A água do mar é salgada. A palavra destacada resulta da junção da preposição de mais o artigo o. No segundo exemplo, os amigos vão à escola. Temos a palavra destacada a, que resultou da contração ou da junção da preposição a mais o artigo a. Compreenderam, meninos? Vamos então ver esta sistematização. Neste quadro, temos preposições contraídas com o artigo. Temos a preposição em, contraída com os artigos o, a, os, as. Então, desta contração, desta junção, resultaram as contrações no, na, nos e nas. A seguir, temos a preposição por, que se juntou aos artigos o, a, os, as. Então, desta junção resultou pelo, pela, pelos, pelas. Estão a escutar, meninos? Estão atentos? Prestem muita atenção. E por último, na última coluna, nós temos a preposição de, contraída com os artigos o, a, os, as. Então, desta junção resultou do, da, dos, das. Então, estas são as contrações de preposições que resultaram da união da preposição de mais os artigos o, a, os, as. Os meninos compreenderam? Muito bem. Vamos resolver um pequeno exercício. Completa as frases com contrações de preposições. No canto superior direito, nós temos algumas contrações. E do outro lado, temos as frases. Vamos começar pela frase A. Os 4 amigos entram. Vamos selecionar uma destas preposições para completar a frase. Como é que fica? Os 4 amigos entram na escola. Muito bem. A frase B. A água é um bem necessário. Vamos selecionar também uma destas contrações para que a frase fique correta. A água é um bem necessário à vida. Correto, meninos. Muito bem. A linha C. Os camponeses usam
A água, vamos selecionar deste quadro uma das preposições para completarmos os dois espaços em branco. Como é que fica? Os camponeses usam a água dos rios e das lagoas para regar as hortas. O último exercício, a linha D. Eles foram, vamos selecionar uma destas contrações para que a frase fique correta. Como é que fica? Eles foram pelo caminho mais curto. Muito bem, meninos. Muito bem. Então, de parabéns. Conseguiram acertar todas as alíneas. Meninos, de que é que nós falamos hoje? Na aula de hoje, nós tratamos do texto didático, de palavras sinónimas e antónimas, da família de palavras e, por último, falamos das contrações. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Continuem a estudar em casa. Consultem o vosso livro de língua portuguesa da 4ª classe sempre que necessário, para que possam consolidar a matéria. Foi um prazer estar convosco. Despeço-me com a promessa de cá voltar brevemente. Até a próxima aula, meninos.